Fala turma, tudo bem? Então vamos iniciar aí mais um semestre aí letivo. Dessa vez a gente vai estar trabalhando com a disciplina de tecnologia do concreto e argamassa, tá ok? E aí como primeiro tema nós vamos estar vendo a questão dos agregados, tá certo? Então eu dividi o conteúdo dessa maneira. A gente vai fazer uma definição geral aí do tema. Depois disso nós vamos fazer uma classificação dos principais das principais maneiras, né, de estar classificando esse agregado. Depois disso, nós vamos estar fazendo uma classificação dos agregados. As suas características também vão ser abordadas, né, as principais que nós devemos saber para estar trabalhando com esses agregados. E aí nós vamos dar uma ênfase bem grande aí, especificamente na areia, como representante do agregado miúdo, na brita, como representante do agregado graúdo, e na argila expandida, que é um material que vem ganhando bastante espaço aí dentro do mercado da construção civil, tá certo? Então, de maneira geral, aí, como definição dos agregados, a gente vai perceber que ele é um material granular, que ele não vai ter nem formato nem volume definido. Tá? Isso daí vai variar bastante, o que é bom, né, para a sua utilização dentro da engenharia. Um ponto também que nós devemos observar é que esse agregado ele deve ser um material de qualidade porque ele vai representar nada mais, nada menos do que 3/4 do volume total de concreto, por exemplo. Então, toda vez que nós estivermos fazendo uma peça estrutural, aproximadamente 75% é composto de concreto. Então, toda vez que nós estivermos fazendo uma peça estrutural, nós vamos estar percebendo aí que cerca de 75% desse volume é composto dos agregados, seja ele miúdo ou graúdo. Exemplo, areia e brita, tá certo? Com relação a essa classificação, o primeiro tipo de classificação é com relação à sua origem. Para a nossa região aqui, nós vamos observar que os agregados que nós utilizamos, principalmente o agregado miúdo, ou seja, areia, ele tem uma origem natural. Tá? São, são materiais que são encontrados diretamente na natureza. Tá? Então, areia de rio, seixo, o pedregulho, ele vem de maneira natural para a nossa utilização. Mas também nós temos aqueles agregados de origem artificial, como por exemplo a brita. Tá? Esse material, ele, apesar de ser retirado da natureza, ele sofre todo um processamento para que ele seja utilizado da maneira adequada e de acordo com o que a gente precisa da sua utilização. Então aqui nós temos alguns exemplos aí de agregados que precisam de um tratamento, né? Precisam de um processamento industrial para que seja utilizado. Então vale destacar, por exemplo, aí o granito e o mármore, que são muito utilizados, no caso, para acabamento, né? E também a ardósia, que é um material que ele é bastante utilizado em áreas molhadas, como por exemplo borda de piscina, por ter uma aderência própria, né, por ter uma rugosidade própria, que faz com que seja um material bastante empregado dentro da construção civil nessas áreas onde possa ter algum tipo de acidente. Então, por questões de segurança, a ardósia ela é bastante utilizada nesses ambientes molhados. Outro tipo de classificação é com relação às dimensões. É aí que nós conseguimos separar entre agregado miúdo e agregado graúdo. Então, o miúdo, como exemplo principal, nós temos a areia, né, como eu disse anteriormente. A classificação ela vai ser toda feita por granulometria, ou seja, com a utilização de peneiras para estar classificando essa areia de acordo com a sua o seu diâmetro, tá? Com as dimensões da peneira. E aí nós vamos ter essa classificação através de nomes, onde nós vamos estar utilizando principalmente a areia fina, média e grossa, quase que diariamente dentro da construção civil, tá? Cada uma, logicamente, com a sua finalidade. Então, dependendo do serviço que você tiver precisando fazer, você vai optar por um dos tipos de areia. Já o agregado graúdo, como exemplo brita e seixo, também passam por um ensaio de granulometria, tá certo? Então, com a utilização das peneiras, logicamente com dimensões maiores de malha, a gente acaba classificando esse agregado graúdo. É interessante observar que a classificação vai ser por números, né? Então, nós teremos brita 0, 1, 2, 3, 4 e assim em diante.
E o mais importante ainda é observar que caso nós precisemos utilizar dois tipos de brita, sempre deve-se optar pela continuidade dessa numeração. Então você tem que utilizar, por exemplo, brita 1 e 2, 2 e 3, e nunca fazer um intervalo entre essas nomenclaturas. Por exemplo, utilizar a brita 1 e utilizar a brita 3. Você não pode deixar esse espaço aí, né, que seria ocupado pela brita 2, tá? O motivo desse tipo de escolha é porque nós devemos ter um material que tenha uma certa continuidade, que nós vamos ver já já um quadro onde mostra a importância dessa continuidade. Com relação à classificação por massa específica, nós vamos observar que a classificação, de maneira geral, está entre leves, normais e pesados, né? Os nossos agregados que são utilizados frequentemente vão estar indicados aí na classificação normal, que vai ter uma massa específica ali entre 1 tonelada a 2 toneladas por metro cúbico. Então, um material que você percebe que tem uma massa específica bastante considerável, né? Apesar de ser classificado como normal. E aí, com relação à característica desses materiais, o que nos vai dar o pontapé inicial para nós sabermos com que tipo de material a gente está trabalhando, se é um material de qualidade ou não, é o próprio ensaio de granulometria, tá? Então, o ensaio de granulometria, como a gente viu ainda há pouco, ele vai estar dividindo esse meu material por tamanho, né? Através do tamanho dos seus grãos. E aí, essa qualidade desse material, ela vai ser importante porque em duas situações nós vamos precisar de um material que, num primeiro momento, ainda no seu estado plástico, né, logo que você mistura esse material, ele tem que te proporcionar trabalhabilidade, ou seja, facilidade no manuseio do mesmo, e depois de endurecido, de entrar no estado de pega, o teu material, no caso do teu concreto ou a tua argamassa, ele deve te conferir resistência, tá? Então, passa muito pela qualidade desse material que tu tem nessas duas propriedades, trabalhabilidade e resistência. E aí a norma 7211, ela te exemplifica, através do ensaio de granulometria, como você vai fazer essa divisão, né? No caso do agregado miúdo, da areia, vai ser aquela divisão que nós vimos na tabela anterior, né? Fina, média grossa e grossa. E os agregados graúdos em graduação de 0 a 4, como nós vimos anteriormente, né? Brita 1, 2, 3, tá ok? E aqui, como eu tinha falado, a importância de você ter um agregado bem graduado, né? Então, que é esse primeiro exemplo aqui, olha. Então, aqui você tem a classificação desse material contínua e bem graduada. Qual a importância disso? No momento da mistura, por exemplo, do concreto, essa brita ela vai conseguir se agrupar perfeitamente, deixando pouquíssimos espaços vazios que vão ser complementados com a mistura de cimento e água, né, que seria a nossa pasta. Tá? Então, praticamente a tua peça estrutural não vai ter vazios. A gente sabe que os vazios são altamente prejudiciais para a tua resistência à compressão. Tá? Quando você tem uma situação como essa do meio aqui, que é uma situação descontínua, você, de certa forma, favorece a resistência, porque todo impacto de esforço de compressão vai ser, primeiramente, absorvido pelos agregados, tá? Principalmente os agregados graúdos. Em compensação, você deixa muitos espaços vazios, tá? Muitos espaços vazios, que na maioria das vezes a pasta composta de cimento e água não é suficiente para resistir. Então você pode ter trincas internas que vão prejudicar a sua peça estrutural futuramente, tá bom? Você percebe que nesse exemplo aqui, ó, houve uma descontinuidade, é mais ou menos o exemplo que eu falei para vocês. Considerem que esses primeiros grãos aqui da esquerda são, por exemplo, brita 1, e aqui para a ponta seria brita 3. Você percebe que aqui ficou faltando brita 2, né? Então essa descontinuidade pode provocar esses problemas aí mencionados, tá certo? Quando você tem o seu agregado de forma praticamente uniforme, quase que todas as peças do mesmo tamanho, você de certa forma combate um pouco os vazios eles passam também a ser pequenos, em compensação você tem um consumo de cimento muito elevado. E aí nós sabemos que dentre os materiais que formam o concreto, o cimento é aquele mais oneroso, né? Então a gente tem que tomar preocupação
com relação a esse custo, para que de repente, numa fase inicial da obra, como por exemplo a fundação, a gente não tenha um custo elevado além do que a gente estava esperando. Então aqui essa ilustração ela mostra bem essa questão aí, né? Nós temos dois recipientes aqui com agregados, esse recipiente da nossa esquerda aqui mostra que os agregados eles praticamente têm todos o mesmo tamanho, né? E aqui na lateral direita você percebe que nós temos aqui um agregado que ele já está um pouco mais bem graduado, né? A distribuição fica melhor. O que é que acontece quando você tem uma situação como essa da esquerda aqui, onde os grãos do agregado ele praticamente têm o mesmo tamanho, né? Ele vai te exigir uma maior quantidade de vazios, né? Perdão, na verdade, ele vai te proporcionar uma maior quantidade de vazios e isso vai exigir um maior consumo de pasta de cimento, ou seja, encarece o teu concreto, por exemplo, tá? E aí, logicamente, aumenta o custo, como eu falei, aumenta a retração, porque através desse aumento de calor de hidratação aqui, o teu cimento ele vai desidratar, a tua mistura, na verdade, vai desidratar. Se ela desidrata de maneira descontrolada, você vai acabar tendo retração, começar a aparecer microfissuras na sua estrutura, e essas microfissuras elas podem dar passagem para que a sua armadura ela fique corroída, tá? Ela enferruje mesmo. E aí você pode ter um problema grave aí com relação a, a danificar essa sua peça estrutural, tá ok? Como características aqui ainda, né, os agregados eles geralmente são bastante. Aqui, com relação às características, ainda nós temos as propriedades físicas principais que devem ser analisadas, né? Massa específica, massa unitária, absorção de água, inchamento, teor de partículas e umidade superficial. Cada uma dessas propriedades aqui tem uma norma que rege cada um desses ensaios, né? Que rege cada uma dessas propriedades para que você verifique se elas vão ser atendidas pelo material que você está produzindo, no caso concreto ou argamassa. Com relação ao custo, que a gente tem falado bastante, né? Eu coloquei esse exemplo aqui só para a gente quantificar aí valores, né? Logicamente, esses valores são aproximados, né? A gente sabe que os materiais eles vivem em constante mudança de valores aí, dependendo de como é que está a situação econômica. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o cimento, para você obter 1 metro cúbico de cimento, você gasta aproximadamente R$ 2.185. Enquanto para você obter 1 metro cúbico de agregado, seja areia, brita ou os dois, você gasta em média R$ 85. Então você vê aí a discrepância bastante grande, né, entre quantidade que você gasta, né, custo, para que você tenha o mesmo volume de material aqui. Então você percebe que o cimento ele encarece bastante seu concreto. Então por isso você tem que tomar uma preocupação, você tem que ter uma preocupação bastante grande aí com relação a estar manuseando esses materiais da maneira adequada. Com relação aos ensaios, né, vale a pena enfatizar a questão do inchamento. Então, quando você você tem a possibilidade de fazer com que o seu agregado ele fique seco completamente, por exemplo, colocando ele numa estufa, que é esse primeiro caso aqui, você tem todos os seus materiais secos, tá? E aí a quantidade de água, ela vai ser determinada através de dosagem, através de cálculo, para você saber exatamente a quantidade de água que você vai precisar para fazer uma mistura, por exemplo, de um concreto, né? Quando você seca esses agregados naturalmente, ou seja, no ar, você já tem uma dificuldade aí, porque você vai ter a presença de água, então você vai ter que fazer possivelmente uma correção na relação água-cimento. Vale a pena ressaltar que água e cimento, dentro dos componentes do concreto, eles têm que andar juntos. Se um aumenta, o outro aumenta também. Se um diminui, o outro diminui também. Nunca pode ser unilateral. Você não pode apenas alterar a quantidade de água e não alterar a quantidade de cimento. Se você fizer dessa maneira, o seu concreto ele vai estar perdendo resistência. Então você vai ter uma falsa impressão do seu concreto, tá certo? Aí com relação à areia, pessoal, propriamente dita, né? A gente observa que a partir da sua classificação pela granulometria, onde a gente consegue definir o que é areia fina, média e grossa, a gente consegue também definir
qual a melhor delas para a gente estar utilizando, dependendo do serviço que você quer fazer. Então, a areia fina, ela vai ter essa utilização principalmente quando a gente precisa fazer, por exemplo, um reboco, seja ele interno, externo, então um reboco do teto, porque ele vai estar essa areia fina, ela vai estar proporcionando para a gente um acabamento um pouco mais fino, um pouco mais liso, né? Isso daí também gera uma economia na hora de fazer a pintura, porque aí você precisa utilizar menos massa corrida, para nivelar fica mais fácil também, né? Você já não precisa nivelar tanto a sua pintura, então isso daí gera uma economia futura, tá? Já a areia média e grossa basicamente são utilizadas nos mesmos serviços, né? Confecção de contrapiso, emboço, quando você vai fazer, por exemplo, de uma área molhada como banheiro, área de serviço, edícula, onde você vai precisar colocar um revestimento cerâmico, então você deixa aquela superfície um pouco mais rugosa, né, com um emboço. Aí você utiliza areia média e grossa, ou então para concreto também, concreto, chapisco, você já utiliza areia média ou então grossa, certo? E aí a gente vai observar também a questão da brita, né, como eu falei logo no início da aula, é um material que apesar de natural, a gente não consegue obter da natureza já na granulometria adequada, né, já dividido pela granulometria que a gente conhece, que são através de números, né, brita 0, 1, 2, 3. A gente precisa fazer um processamento industrial para aí sim definir qual a melhor brita, de acordo com a sua nomenclatura, para fazer determinado serviço. Então, basicamente, a brita ela vai depender desse processamento, né, dessas pedreiras aí onde é feita o processamento da mesma, e aí a partir disso a gente pode determinar onde ela vai estar sendo utilizada. Vale lembrar que a brita ela não é apenas utilizada para confecção de concreto, mas também ela é utilizada para questão paisagística, né? Paisagismo cada vez mais utilizado nas obras. Utiliza-se às vezes de brita, de seixo, para fazer parte da sua ornamentação, assim como a utilização da brita para a questão da drenagem, tá? Fossas, sumidouros, entre outras situações onde precisa-se de um dreno natural, a brita ela é bastante utilizada. Como nós vimos, ela tem uma classificação a partir de números, né, de acordo com as dimensões das peneiras que foram utilizadas. E aí eu coloquei aqui um exemplo bem rápido, né, de como a brita ela pode ser utilizada, quais os tipos de brita, né, para você verificar a questão da diferença de tamanho dos grãos e também onde ela pode ser utilizada, né. Então aqui eu coloquei a brita zero, que é a menor delas, que pode ser utilizado para fabricação de principalmente de produtos pré-moldados, né, como vigas, vigotas, blocos, bloquetes, a questão dos pisos intertravados também, porque precisa-se de uma resistência à compressão, né, e a brita combate isso, e também precisa-se de grãos um pouco menores para poder facilitar, inclusive, a moldagem desses produtos, né? E aí a brita 1, muito utilizado, uma das mais utilizadas, né, para confecção de peças estruturais como vigas, lajes, pilares, tá certo? A brita 2, que já vai ser utilizada bastante para aquele concreto um pouco mais rústico, né, que tenha uma maior resistência, tá? Principalmente para encostas, para taludes, ou então para qualquer tipo de estabilização do solo, por exemplo. A questão da brita 2 ela é bastante utilizada nessas situações. E por último, a brita 3, que já são dimensões um pouco maiores e aí utilizadas muito para fazer nivelamento de ferrovias e também a utilização de drenos, como eu falei ainda há pouco, aquele dreno muito utilizado na área de saneamento, né? Parte de drenagem, onde você precisa de um dreno natural, tá certo? E aí, para finalizar, como tinha comentado, logo no início da apresentação, né, a argila expandida, ela vem ganhando espaço aí como agregado, tem como facilidade aí é, a, a obtenção dela no meio ambiente e também ela tem algumas propriedades que jogam a favor dela, né, para a utilização, como por exemplo a questão da expansão, ela expande muito quando submetida a alta temperatura, ou seja, ela ocupa espaços, né, ela tem
uma dilatação volumétrica considerável. E também a argila expandida, ela vai ter também uma resistência a alta compressão, de até aproximadamente 30 MPa, além de ter uma densidade considerada baixa, o que torna o produto que ela foi confeccionado leve. Então você vai ter concreto leve com a utilização de argila expandida, aproximadamente uma densidade de 1 a 1,8. Então vai ser um material bem leve comparado aos demais. Tá? Além da baixa condutividade térmica, ou seja, no momento que ela é misturada com cimento e ocorre o fenômeno do calor de hidratação do cimento ele começar a ser evidenciado, a argila expandida ela não vai estar contribuindo com isso, por quê? Ela tem essa propriedade de ter baixa condutividade térmica, logicamente, não contribuindo com o calor de hidratação do cimento, não vai ter o aparecimento de trincas, e aí a sua estrutura ela fica um pouco mais preservada, caso a gente faça um comparativo aí com a utilização, por exemplo, da brita, fazendo o papel de agregado graúdo, tá certo? Então aqui nós temos as nossas referências. Eu coloquei na nossa sala virtual do Classroom um tópico com livros técnicos, né? Então seria interessante você baixar esses livros para ter esse acervo aí próprio e também fazer uma leitura, né, dos livros, a partir dos temas que nós estamos fazendo, você pode fazer essa leitura como acompanhamento dos livros para complementar o seu estudo, tá bom?